tá certo? Então, eu vou chamar a nossa próxima palestrante, painelista, Carla Martins. Por favor, venha ao palco para poder realizar a sua apresentação. E fique à vontade, boa palestra para você. Ao final, assim que você encerrar, eu volto para a gente poder continuar este painel até o fim da tarde. Boa palestra e obrigada. Boa tarde a todos, ou boa noite, não sei de onde estão a participar. Primeiramente, dizer que o meu nome é Carla Martins, eu sou engenheira civil industrial, sou cabo-verdiana e queria agradecer o convite que me foi endereçado pela Flávia, vice-presidente da AFEAG, a oportunidade de estar cá neste evento de partilhas e experiências relativamente às mulheres na engenharia, a oportunidade de estarmos cá e, pessoalmente, eu para fazer a minha comunicação relativamente às experiências que adquiri em Cabo Verde no meu exercício profissional. Bom, então dizia eu que agradecer o convite de estar aqui no SINA, com essa ilustre e com os ilustres colegas e esta oportunidade de poder partilhar esta experiência enquanto engenheira. O tema que eu propus é engenharia e sustentabilidade, a visão de uma engenheira. Em termos de agenda, está compartida em 3 grandes pontos: a introdução, desenvolvimento e conclusão, e com alguns subpontos para cada um dos capítulos. E dizer que também a escolha do tema foi um bocadinho... Bom, não foi assim tão imediato e tão fácil, porque quando recebi o convite da parte da Flávia e com as orientações relativamente ao que se poderia expor e falar, eu quis também trazer um tema que fosse de interesse, né? E pudesse incluir pelo menos os eixos que ela disse dever constar. Portanto, dos três eixos que ela orientou para nós considerarmos, eu vou tentar focar mais no impacto, portanto, o impacto que a engenharia tem na vida das pessoas, ou a forma como ela está relacionada connosco, né? Porque também o interesse aqui de trazer o tema ou a questão do género feminino, as mulheres na engenharia, achei que seria interessante, uma vez que também a própria FEAG e o SINA está a comemorar o seu Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, mulheres africanas, e também a própria FEAG é uma associação no feminino. Portanto, pensei que também estas valências e essas componentes deveriam ser consideradas na minha apresentação. E o tema sustentabilidade. Por que o tema sustentabilidade? Eu, na verdade, com as experiências que tenho adquirido, acabei por apaixonar-me um pouco por este tema. Acredito que poderá estar associado ao facto de também ser cabo-verdiana e, portanto, viver e trabalhar em ilhas. Portanto, a questão da insularidade, as complexidades que nós temos inerentes ao próprio facto do tipo de país a que pertencemos, e também criar alguns desafios que nos obriga a um exercício um pouco diferente de outros países maiores. Portanto, a sustentabilidade é um tema que suscita discussões e debates apaixonantes, e muito raramente as pessoas ficam indiferentes a ela. Eu não faço exceção, e particularmente eu admito que eu tenho um interesse um pouco mais diferente. Em termos de objetivos, portanto, será falar de engenharia e sustentabilidade enquanto visão de uma engenheira, e que tem como propósito também falar as minhas vivências como engenheira e a partir de um país insular. Em termos de panorama da sustentabilidade na engenharia de construção civil, a sustentabilidade na engenharia de construção civil, igual aos demais temas do setor, norteia-se por 3 princípios básicos, designados de tripés da sustentabilidade. Ou seja, para haver sustentabilidade, há que cumprir
três aspectos importantes relativamente ao ambiente, as questões ambientais, a questão do económico e a questão social. São, portanto, os três componentes que constituem qualquer setor que nós estejamos a falar ou a defender ser sustentável. Para a nível global, em termos dos cenários mundiais, eu trouxe aqui este esquema que nos dá resultados dos relatórios do Building Status Global para Edificações e Construções, publicado no Programa Nacional das Nações Unidas, o PNUMA, que é o Programa Nacional para o Ambiente das Nações Unidas, e também num relatório da Aliança Global de Edificações e Construções, que analisam o status das políticas, das finanças, das tecnologias e soluções que monitorizam os resultados do monitoramento desses aspectos relativamente ao Acordo de Paris, que nós sabemos é um acordo que foi feito relativamente às questões da sustentabilidade e que é subscrito por vários países, ou praticamente todos os países do mundo subscrevem os acordos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, portanto, a sustentabilidade ela é patente em quase todos os programas de desenvolvimento dos países. E aqui este relatório mostra-nos que o setor da construção civil, em termos de edificações e emissões globais de gases de efeito estufa, atinge 21%. Em termos de edifícios responsáveis pela demanda global de energia, nós temos 34%. E emissões de CO2 relacionados também com a energia e todos os processos da energia está em 37%. Portanto, esses são os percentuais que nós devemos ter em conta relativamente ao aspecto global a nível mundial, em termos dos relatórios que nós temos, portanto, dos indicadores apresentados nesses relatórios. E, paralelamente a esses relatórios, existe também o relatório da África, relativamente, que é um relatório um pouco mais diferenciado, que trata somente os resultados dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos países africanos. E aqui, paradoxalmente, em relação aos outros países a nível mundial, a África tem tido um desempenho muito melhor e contrariamente às outras áreas ou aos outros setores ou ao que se diz, portanto, contrariamente aos outros países que nós consideramos mais desenvolvidos e que são mais desenvolvidos do que os países africanos. E aqui nós vemos que 2 dos objetivos que tratam as questões da sustentabilidade, sobretudo a relação à ação climática e o consumo e produção responsáveis, a África tem tido um desempenho muito superior aos demais países ou aos demais continentes. Eu gosto deste cenário, por isso é que eu sempre falo disso e com um sentimento de orgulho até para dizer que, portanto, contrariamente ao que se diz, os outros países desenvolvidos deveriam ter um desempenho muito superior ao que estamos aqui a ver dos países africanos. Em relação à sustentabilidade na construção, eu trouxe para o debate 4 aspectos e cenários que, como eu disse inicialmente, queria fazer foco. Portanto, a questão da construção civil e mudanças climáticas, ou seja, a construção civil, o seu impacto nas mudanças climáticas, a questão das mulheres na engenharia e algumas informações sobre os pequenos estados insulares, que são os SIDs, sigla em inglês, e as boas práticas da sustentabilidade. Portanto, 4 cenários para nós falarmos e abordarmos. Ainda sobre a questão da construção, temos, portanto, aqui um gráfico muito importante também que nos mostram dados e indicadores sobre, portanto, os vários setores, a energia, dentre elas a energias, materiais naturais, resíduos de construção, a água, a terra ocupada, em termos de urbanização, portanto, planificação urbana, e as emissões de gases. Portanto, nós temos em relação à energia, é o que tem o maior consumo,
para materiais de construção, nós estamos a 30%, portanto, a energia a 40%, a materiais naturais também, que têm um consumo bastante significativo, e são dados mundiais também, temos 30%. Em termos de resíduos também, nós temos um número bastante significativo, 25%, a água, 25%, a terra ocupada, 12%, as emissões de gases, em 38%. Aqui temos algumas imagens, portanto, que nos mostram as razões porque a questão da sustentabilidade é importante, os impactos das ações humanas relativamente à pressão na natureza por causa das industrializações, portanto, o que nós estamos a fazer no nosso planeta e as consequências do que estamos a fazer. Temos, portanto, aqui uma zona muito arborizada e depois nós vemos aqui praticamente uma inexistência da parte verde da coberta vegetal. Aqui nós temos outros cenários que mostram também as mesmas ações, os mesmos comportamentos nefastos em relação, por exemplo, à industrialização. Outra vez aqui a questão da floresta, a desflorestação, a poluição, portanto, poluição das águas, com efeitos bastante negativos. Neste diapositivo, eu trouxe umas imagens que também é um caso muito específico aqui e particular daqui do nosso país, em Cabo Verde. Portanto, um cone vulcânico, né? Um dos cones vulcânicos extinto, mas a degradação que ela está a sofrer por causa em detrimento da urbanização. Portanto, nós vemos aqui as imagens do desmonte que está-se a fazer para se poder urbanizar. Portanto, a questão são estas as atitudes que nós devemos fazer, continuar e persistir, ou devemos mudar os nossos comportamentos? Portanto, falar um pouco de PEIDs, pequenos estados insulares em vias de desenvolvimento, porque, como eu disse, Cabo Verde é um país PEID, é um país insular. A questão da insularidade preocupa-me e esta foi a razão porque também tem feito debruçar um pouco nos aspectos da sustentabilidade associados à construção civil. Então, os PEIDs, elas subscrevem a Declaração de Barbados porque é uma das primeiras assinada, foi assinada em Barbados, e é um documento muito, muito importante para os países insulares. Por quê? Porque ela diz que tem decisões e diz a relevância de particularidades que esses países, pelas dimensões muito reduzidas que têm, sofrem consequências ou apresentam fragilidades completamente diferentes aos países continentais, né? No caso, por exemplo, de um aumento do nível do mar, por exemplo, vamos pensar num aumento do nível do mar para Cabo Verde, imaginem o que é que isto seria, porque a nível das cotas e o nível de coisa, nós estamos no Oceano Atlântico, portanto, havendo uma situação dessas, ela seria muito diferente de ter uma situação num continente, até porque em termos de território, nós somos ilhas, portanto, o território e as áreas são bastante exíguas e pequenas, portanto, o comportamento numa situação dessas é completamente diferente de um país continental. E, portanto, a Declaração de Barbados tem princípios e estratégias e diz que, para o desenvolvimento que protege o frágil ambiente dos PEIDs, devem ter obrigatoriamente a ajuda das comunidades internacionais que devem permitir satisfazer as necessidades atuais sem hipotecar as questões futuras ou as gerações futuras, que é o princípio, aliás, da sustentabilidade. Diz o desenvolvimento deve-se efetivar, mas não se deve hipotecar o desenvolvimento ou a geração futura. As gerações futuras não podem estar prejudicadas, por causa do desenvolvimento de qualquer país ou do desenvolvimento atual. Em termos portanto, de introduzir o tema de sustentabilidade nesses estados é desafiador
e, portanto, promover um desenvolvimento urbano mais equilibrado, económico e responsável tem de ser obrigatoriamente através de práticas sustentáveis, para se poder viabilizar e equacionar todos os condicionantes, ao mesmo tempo que o impacto desse desenvolvimento estará a cumprir com os objetivos de desenvolvimento sustentável, como eu dizia, sem hipotecar o futuro. Em relação ao quadro que falei também de abordarmos a questão do género, a questão das mulheres dentro da engenharia, aqui ainda falando dos indicadores, eu achei e encontrei esses dados que considerei muito interessante e até o vejo agora que ela pode até estar a complementar, e há um cruzamento dos dados com a arquiteta que me antecedeu na apresentação, a arquiteta Marcela, com a apresentação dela. Eu penso que neste aspecto poderá ser interessante o debate que poderá vir a suscitar. E nós temos então aqui a participação das mulheres como força de trabalho relativamente, isto são dados comparativos com homens. Em relação às mulheres, em relação aos homens, nós temos, portanto, um percentual entre 20% a 30% inferior aos homens na participação na força de trabalho, dentro da engenharia. Isto é engenharia global. Eu não busquei os dados da construção civil, porque senão seriam praticamente zero, né? Então, como falei da engenharia, sustentabilidade da engenharia, para depois focar para a construção civil, para também poder ter dados interessantes para a discussão. Aqui, em relação à educação, nós temos para as mulheres 20% somente. Em termos de retenção das mulheres no setor ou na área da engenharia, não existem dados. Portanto, aqui uma chamada de atenção para dados importantes que não existem, não há relatórios. Estes são dados e relatórios das Nações Unidas. Em relação aos salários, nós temos uma variação de 10% a 20%. E a posição de liderança também não existem dados. Os aspectos culturais e sociais que nós sabemos afetam bastante na vida das mulheres engenheiras, também não temos dados para sequer analisar ou saber o que é que se está a passar. Como resumo desses últimos momentos, eu fiz um quadro SWOT para poder também facilitar e permitir também o cumprimento do tempo. Nós temos, portanto, aqui os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as alternâncias. Temos aqui nos pontos fortes, nós temos, portanto, a regulamentação. Eu gostei também de ouvir a engenheira Aurália, porque o tema dela falava praticamente de procedimentos, portanto, a questão da regulamentação, a aplicação de normas e procedimentos standardizados e as novas áreas de atuação. Exemplo, os edifícios com certificações ambientais, por exemplo, dos certificados BREEAM, ou as certificações energéticas dos LEEDs, ou a escolha e usos de materiais sustentáveis, o uso de novas tecnologias, o uso do BIM, por exemplo. Portanto, são pontos fortes. Porquê? Porque vocês se lembram que eu falei que nós iríamos falar dos desafios e oportunidades. Então, é verdade que a sustentabilidade tem questões desafiadoras, mas também esse lado desafiador obriga-nos ou leva-nos quase que a encontrar oportunidades para atendermos às questões dos desafios ou às necessidades e complexidades com as quais nós nos deparamos. E muito bem, e ainda bem que assim é. Em termos de pontos fracos, nós temos, portanto, recursos limitados, também falando um pouco dos países insulares. Portanto, a nível global, os recursos são limitados. A questão importante das mudanças climáticas associadas à construção civil, ela é preocupante. Os resíduos de construção e demolição também é preocupante. Eu chamo a atenção para o gráfico que eu mostrei há pouco. Os resíduos, a deflorestação, desmonte para urbanização também é um ponto fraco. A necessidade de educação, a capacitação contínua no uso das novas tecnologias e práticas mais sustentáveis também é um ponto fraco. Por quê? Porque ela está associada quase que sempre a custos bastante elevados e, portanto, nem sempre acessível a todos, ou a todos os países, ou a todos os técnicos. Portanto, também é uma questão de pensar. Os desafios persistentes, ou seja, desafios com os quais
nós estamos a lidar há muito tempo e ainda persistem. Há pouco a arquiteta falou disso, que são, por exemplo, os estereótipos relativamente ao género. As oportunidades, nós temos uma das oportunidades que eu acho que devemos defender, e agora estamos neste momento a ver isto, portanto, a liderança, a advocacia para as mulheres na engenharia, novas carreiras para a engenharia, por exemplo, o caso do uso das tecnologias, o BIM é um exemplo disso, a certificação e uso de materiais sustentáveis com baixo impacto ambiental, exemplo da madeira certificada, betão reciclado, uso de materiais locais. Há pouco a Flávia falou de reciclagem, mas também a nível da construção nós já estamos a trabalhar e a nível mundial já existem modelos e exemplos. A sistematização dos processos, ela é importante, porquê? Porque ela vem através dos normativos e dos regulamentos, portanto, sistematizar os processos é muito importante, são oportunidades que também surgem para novos campos de atuação da engenharia. Em termos de alternativa, portanto, nós não aplicar ou não considerar os princípios da sustentabilidade, o aquecimento global, a questões e ameaças ambientais, por exemplo, a questão das inundações, eu falei, as erupções vulcânicas, os deslizamentos, nós vimos agora que aconteceu no Egito o deslizamento, portanto, com consequências graves, o aumento da emissão do CO2, o elevado custo para o uso de novas tecnologias e práticas sustentáveis. E, por último, os aspectos culturais e sociais. Outra vez, a trazer este aspecto importante para nós mulheres, a nível cultural, as questões que nos impedem ou criam barreiras para o nosso desempenho. Para as práticas sustentáveis, práticas mais sustentáveis, a nível global, como eu já disse e todos sabem, o setor da construção civil é um dos que mais impactam no desenvolvimento económico e social, é responsável por criar infraestruturas, por fazer ligações. Nós estamos agora a aproveitar desta oportunidade, portanto, da comunicação, das tecnologias, das novas tecnologias, edificações essenciais para o desenvolvimento da sociedade, portanto, são os aspectos positivos, mas também, em paralelo a isso, há o outro lado que obriga a atuações mais cuidadas, portanto, em termos de impacto no consumo dos recursos naturais, na geração de resíduos, obriga, portanto, a preocupações redobradas em relação ao clima, à escassez de recursos, portanto, a produção ela tem de ser responsável, a degradação ambiental ela tem de ser equacionada e, por isso, a sustentabilidade obriga a uma abordagem holística que considera todo o ciclo de vida de um edifício ou de uma infraestrutura, desde o seu planeamento, design até a construção, a operação e manutenção, eventualmente a demolição e reciclagem, portanto, a gestão, a manutenção e o funcionamento também é importante, é tida nesse ciclo. A adoção de práticas e tecnologias que reduzam o impacto ambiental dos projetos de construção devem ser equacionadas desde o início da concepção, melhorar a eficiência no uso dos recursos e promover os benefícios sociais e económicos. Portanto, são práticas positivas. Em relação a outros números ainda, por exemplo, no caso de organizações que estão certificadas a nível mundial no aspecto ambiental, existem já 300 mil organizações certificadas, portanto, é um número bastante encorajador. E, a nível da saúde e segurança ocupacional, existem 2,8 milhões. Portanto, isto é em relação à segurança ocupacional, em termos de, já neste aspecto, que também é importante. Outras práticas sustentáveis, também que eu trouxe esses gráficos que achei importante, são as emissões de gases em efeito estufa, o consumo de energia, o uso da água, a saúde e segurança ocupacional está lá no outro quadro, o custo de propriedade aqui em relação aos projetos é de 20%, portanto, se pensar em investir 20% pelo menos no custo de projetos, nós conseguiremos ter uma prática positiva. A inovação da tecnologia está em 10%, o retorno financeiro em 8% também em termos de investimento em práticas sustentáveis e positivas e as certificações a crescerem. Para a questão do género, aqui eu trouxe os dados que estão, por exemplo, para
para a África, a América e a Ásia e a Europa. Portanto, em termos de incentivos e políticas regionais positivos para as mulheres. Em termos de incentivos educacionais, existem as bolsas de estudo e programas de mentoria e iniciativas do STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, redes de apoio e redes de apoio, organizações como Society de Women Engineer e também ao Women Engineer, este agora, o nosso, que a Flávia falou, o Engenheiro e Luso-Hispânica, portanto, uma organização que estamos a trabalhar em redes, a FEAG Brasil também, outras redes que suportam e dão mentorias e oportunidades para networking das mulheres em engenharia. A política de inclusão e diversidade também é importante, portanto, empresas e instituições académicas que estão a implementar políticas de diversidade para inclusão e criar ambientes de trabalho e estudo mais acolhedores para mulheres. Em todos esses continentes, elas estão a ser consideradas em políticas das governações. Um outro aspecto que esta vai em termos de proposta, que eu acho que devemos defender, é a advocacia para a liderança das mulheres, o empoderamento das mulheres na engenharia. Achei importante também trazer uns projetos que considero inspiradores e que têm à frente e estão a ser lideradas por mulheres. As 4 primeiras são cabo-verdianas. A Arlinda Peixoto é uma engenheira da tecnologia e ela tem projetos e produtos interessantes a nível dos TICs. É uma fintech e tech innovator. A Elsa Simões é uma engenheira da área agrícola, ela também é vice-presidente e representante permanente do FAO, de Cabo Verde no FAO, e é co-líder de um projeto chamado SALSA, que é um Small Farm, Small Foods, para a sustentabilidade, feito em Cabo Verde. A Loide Monteiro, também engenheira de construção civil, ela tem um projeto interessante a nível do Smart City, é fundadora da Fundação Smart City. A Maria Isabela Andrade é uma engenheira na área da alimentar. Ela é laureada com o World Food Prize de 2016, tem várias nomeações, e ela é uma das promotoras e que, em grupo com outros colegas, e trabalharam o projeto da produção das batatas do polpa laranja para alimentação na África. E o interessante é que aqui ela falou um pouco da forma como equacionaram para poder incentivar o consumo para as pessoas que tinham um nível de alfabetização um pouco mais baixo, que é a cor laranja, portanto, atrativo e chamativo e atraindo para o consumo. E tenho também de nomes internacionais a engenheira Flávia Roxim, que é a nossa presidente da FEAG-BR, e liderança em networking, também com a engenheira Luso-Hispânicas, e a nossa colega Lídia Santiago, que é vice-presidente da Ordem dos Engenheiros de Portugal e também a promotora e líder do projeto de engenheiras Luso-Hispânicas. Para a conclusão, portanto, temos a sustentabilidade na construção não é apenas uma tendência, mas é uma necessidade imperativa para garantir um futuro resiliente e sustentável. Com a adoção de práticas e tecnologias sustentáveis, a indústria da construção pode contribuir significativamente para a mitigação das mudanças climáticas, a conservação de recursos naturais e a promoção do bem-estar social e económico. A transição para a construção sustentável exige a colaboração de todos os stakeholders, a saber, engenheiros, arquitetos, construtores, governos e sociedade. Ainda, para os países industrializados, propõe-se a obrigação de incentivar e apoiar os países insulares com projetos que estes países tenham. E a nível de exemplo, eu trouxe 2 de Cabo Verde, por exemplo, que é o Iniciativo Blue Bond, que é um projeto de obrigação azul, em que financiou-se e lançou-se essas obrigações para se poder ter alavancar projetos do ambiente ou
das áreas de energia azul, ou a questão do mar, dos oceanos, ou que estejam associados ao eixo transversal que está associado a esse projeto. Um outro projeto também é o Fundo Verde, portanto, é um fundo para o clima, que tem financiadores diferenciados, e tem também um envolvimento de várias organizações internacionais e financiam, portanto, projetos na área da água, energias renováveis, a biodiversidade. E por último, há um outro projeto, isto é muito recente, que foi acordo entre Cabo Verde e Portugal para a conversão da dívida em projetos do clima. Portanto, aqui o último, a liderança da advocacia, que eu falei há pouco, portanto, incentivar e propiciar a inclusão das mulheres engenheiras, promovendo políticas para angariar futuras engenheiras, devem ser promovidas e defendidas, e eliminar as barreiras e estereótipos que persistem. E aqui as referências, eu trouxe, por exemplo, referências de trabalhos que eu tenho estado a trabalhar na sustentabilidade, a nível da construção, que também é um outro tema que eu desenvolvi, materiais de construção e sustentabilidade, valoração económica, aqui para a produção responsável, e outras bibliografias a nível do webgrafia, e, portanto, obrigada, e estou disponível para as questões e dizer que é importante, portanto, estes temas, essas oportunidades que nós devemos incentivar, promover, participar, porque esta dinâmica de estarmos em networks entre as mulheres, esta será o caminho se nós quisermos estar incluídas e ter a inclusão e fazer também com que a participação das mulheres seja similar e que os scores e os indicadores aumentem a nível mundial e a nível dos nossos países. Obrigada e disponível para as vossas observações ou questões. A gente que agradece, Carla. Nossa, foi ótimo. E eu agradeço a referência que você fez aí na sua apresentação, né, ao meu nome. Muito obrigada. Nós somos aqui um grupo. Não estou sozinha nestas homenagens. Todas nós da AFEAG sentimos muito homenageadas pela sua apresentação. Agradeço. E com certeza teremos muitas discussões, muitos debates com a sua apresentação, e aí eu agradeço mesmo de coração. Foi ótimo, muito bem. Muito bem. Obrigada, eu. Bom, vou dar mais alguns informes. Olha que lindo! Olha que lindo! Que linda a capa do nosso e-book. E aí, eu tenho informações de que de manhã eu falei, né, que hoje a gente está fazendo um pré-lançamento do nosso e-book e que ele já estava cadastrado na Amazon para vendas, mas o lançamento oficial é dia 26 de agosto, no Dia Internacional da Igualdade Feminina, da Igualdade da Mulher, já que nós estamos aqui falando muito sobre isso, né? A Marcela fez a apresentação sobre a questão da sororidade, dos apoios, a Carla também trouxe sobre isso. A Judélia está pondo que é a meia capa, diversidade 100% presente. Exatamente, Judélia, esse foi o nosso pensamento enquanto a gente estava formatando a ideia do nosso e-book, a gente trazer a questão da diversidade para a nossa capa e aí pensando realmente na inclusão, que é uma das questões que a gente trabalha muito, a inclusão de todos e todas para fazerem parte das nossas ações, e essa capa, ela define muito bem essa questão que a gente traz muito. Então, gente, vou trazer uma informação importante. O e-book, ele estará disponível para leitura somente a partir do dia 26 de agosto, mas, porque o nosso lançamento oficial será no dia 26 de agosto. Mas, quem quiser já fazer a reserva do seu e-book, para poder já estar preparado para receber o seu e-book, já pode acessar
a Amazon. Eu vou solicitar a Dani depois para poder disponibilizar aí, a Dani e a Márcia, para disponibilizar para a gente o link do nosso e-book lá na Amazon, para a gente poder compartilhar aqui com vocês também ajudarem a compartilhar essa nossa ideia, esse nosso trabalho que está sendo desenvolvido. As autoras somos eu e Márcia, e Dani está nos auxiliando nessa questão de publicidade do nosso e-book. E a arrecadação na venda do e-book será 100% para a AFEAG, para ajudar nas atividades da nossa associação. Então, vale a pena vocês estarem aí, é uma forma de vocês nos ajudarem a continuar com os nossos trabalhos, porque tem coisa que a gente precisa, a gente tem custos, e aí a gente precisa ter uma monetização para poder pagar esses custos, né? Então, daqui a pouco a gente libera isso para vocês. Então, quem quiser já fazer a reserva do seu e-book vai poder fazer através da Amazon. Mas, será que eu vou falar já agora? Não, vou esperar mais um pouquinho. Eu quero ver esse povo aí agitado. Vai ter mais uma surpresinha para vocês daqui a pouco, mas eu não vou falar agora. É só para vocês ficarem pensando aí, o que será que vem? O que será que vem? Tá certo?